Você consegue ser feliz com a vida que Deus te deu, sem cair no ostracismo, na preguiça ou no comodismo? Se você quer saber um pouquinho mais acerca deste assunto, vem comigo! Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Para nós é uma alegria tremenda nós estarmos aqui juntos mais uma vez para conhecer mais e mais do Senhor para a nossa vida. Hoje nós vamos dar continuidade estudando o nosso texto de Coríntios, no capítulo de número 7, do versículo 17 até o versículo de número 40. Então corre lá, pega teu caderno, pega a tua Bíblia, o teu lápis e vamos juntos nos aprofundar neste texto tremendo da Palavra de Deus. Vamos lá? Mas ao decidir tais assuntos, tenho certeza de que vocês estão vivendo como Deus planejou, casando-se ou não se casando, de acordo com a direção e a ajuda divina, e aceitando qualquer situação em que Deus os colocar. Este é meu critério para todas as igrejas. Por exemplo, um homem que já passou pelo rito judaico da circuncisão antes de se tornar cristão não deve se preocupar com isso. E se não foi circuncidado, não deve fazê-lo agora. Porque não faz diferença alguma se um cristão passou por essa cerimônia ou não. Entretanto, faz muita diferença se ele está agradando a Deus e guardando os mandamentos de Deus. Isso é que é importante. De modo geral, uma pessoa deve continuar no trabalho que estava fazendo quando Deus o chamou. Você é escravo? Não deixe que isso o atormente, mas naturalmente, se lhe vier a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Se o Senhor o está chamando e você é escravo, lembre-se que Cristo o libertou do terrível poder do pecado. E se ele o chamou e você é livre, lembre-se que agora você é escravo de Cristo. Vocês foram comprados e o seu preço foi pago por Cristo. Portanto, vocês pertencem a Ele. Libertem-se agora de todas essas vaidades e temores terrenos. Portanto, queridos irmãos, se qualquer situação em que alguém estiver quando se torna cristão, que fique onde está, pois agora o Senhor está ali para ajudá-lo. Agora, procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças que ainda não se casaram? Devem permitir que se casem? Não tenho um mandamento especial para elas da parte do Senhor. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria na qual se pode confiar. E eu terei prazer em dizer-lhes o que penso. Eis o problema. Nós, os cristãos, estamos enfrentando grandes perigos neste momento para as nossas vidas. Em tempo como estes, eu penso que o melhor para uma pessoa é continuar solteira. Naturalmente, se você já estiver casado, não se separe só por esta razão. Mas se você não estiver, não se apressem em fazê-lo nesta época. Entretanto, se vocês, os homens, se decidirem a seguir adiante de qualquer maneira e casar agora, está bem. E se uma moça casar-se agora, não é pecado. Contudo, o casamento trará outros problemas que eu gostaria que vocês não precisassem enfrentar justamente agora. A coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto, bem como nossas oportunidades para fazer a obra do Senhor. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem ficar para o Senhor tão livres quanto possível. A felicidade, a tristeza ou a riqueza não devem impedir ninguém de fazer a obra de Deus. Os que estiverem em contato frequente com as coisas empolgantes que o mundo oferece devem usar bem as suas oportunidades, sem deter-se para se deleitarem com essas coisas, porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Em tudo quanto vocês fizerem,
Eu quero que estejam livres de preocupação. O homem solteiro pode despender o seu tempo realizando a obra de Deus e pensando no modo de agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa por agradar ao Senhor em tudo quanto ela é e fazendo. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas, tais como o cuidado da casa ou do que é que o marido gosta ou não gosta. Digo-lhes isto para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Quero que façam tudo quanto venha a ajudá-los a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para lhes distrair a atenção dele. No entanto, se alguém sentir que deve casar-se porque tem dificuldade em controlar seus desejos, está certo, não é pecado, que se case. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não fará, tomou uma sábia decisão. Portanto, a pessoa que se casa faz bem, e a que não se casa faz melhor ainda. A esposa é parte do marido, enquanto este viver. Se o esposo morrer, ela então poderá casar-se novamente, mas somente se casar com um cristão. Mas, na minha opinião, ela será mais feliz se não se casar de novo. Eu penso que estou dando a vocês um conselho da parte do Espírito de Deus quando digo isto. Até aqui, amados, vamos orar? Senhor Deus, nós queremos apresentar o estudo dessa manhã diante do Senhor e pedir a Tua orientação, a Tua iluminação para as nossas vidas, para que nós possamos compreender o Teu querer e a Tua vontade para a nossa história. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é interessante como Paulo trabalha este assunto aqui. E eu gostaria de analisá-lo de uma forma bem tranquila junto com os amados, pois existe muita polêmica em cima destes versículos, né? Da forma com que Paulo aborda estas questões como uma questão sendo melhor do que a outra. Mas eu quero te convidar a analisar por princípios. Eu vejo aqui muito claro Paulo guiando as escolhas e as decisões que ele aponta, ou os conselhos que ele aponta aqui para a igreja, através de princípios pré-estabelecidos. O primeiro princípio que eu vejo aqui é Paulo declarando, olha, ande da forma que o Senhor lhe proporcionou, da forma que você alcançou. Não é uma novidade isso. Em outros momentos, Paulo ele já declara, né? Ande de acordo com o dom que você recebeu, né? Ou com a medida do dom de Cristo, a medida recebida, né? E nessa expressão medida é metron, segundo a dimensão, o alcance que o Senhor te deu. E ele utiliza deste mesmo princípio para trabalhar estas questões que nós vamos ver aqui no nosso texto hoje. Note que Paulo ele trabalha este princípio de andar da forma que recebeu, tanto no que diz respeito a questões de raça e religião, quando ele fala acerca do judaísmo. Se você já era circuncidado quando conheceu a Cristo, não tem problema, até porque não tem como voltar atrás, né? Mas não tem problema. Mas se você está convertido a Cristo e não foi circuncidado, também não precisa fazer desta forma. Ou seja, Paulo ele está falando, olha, você não precisa romper com esses vínculos terrenos, porque o nosso relacionamento com Deus, ele está acima de todo vínculo, está acima dessas questões simples e limitadas. Note que as pessoas aqui estavam utilizando essas circunstâncias de forma a declarar que tinha um mérito maior do que os outros, né? Então, aquele que já era circunciso e havia encontrado a Cristo, certamente tentava oprimir outros irmãos que ainda não tinham praticado a circuncisão. Quando, na verdade, o que Paulo declara aqui é que nós devemos viver uma fé em amor. O importante é a nossa prática do Evangelho, viver como discípulos de Cristo. Ou seja, este ou aquele modo, aquela marca, ou isto ou aquilo,
não tem importância frente à prática do Evangelho. Quando nós vivemos genuinamente o Evangelho de Cristo como discípulos de Cristo, as outras questões estão em menor valor ou estão em segundo plano, não exercendo o mesmo papel da prática cristã, da prática do Evangelho de Cristo Jesus. Quando Paulo ele vai para o versículo de número 20, ele aplica o mesmo princípio do verso 17, agora de outra forma. Veja aqui comigo essa primeira expressão. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ou então aqui na Bíblia Viva, que diz o seguinte: de modo geral, uma pessoa deve continuar no trabalho em que estava fazendo quando Deus a chamou. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, não é que você deve permanecer no pecado. De modo nenhum. Ele não está se referindo a práticas ilícitas, práticas pecaminosas. No que diz respeito a isso, Paulo é muito claro. Quando você tem um encontro com Cristo, você abandona o pecado, abandona este tipo de prática. Na verdade, o que Paulo está dizendo é acerca de questões que não são pecado, não são práticas pecaminosas. Então, são acerca dessas questões que Paulo diz: olha, da forma que você foi chamado, permaneça deste mesmo modo. Dando sequência, no versículo 21, Paulo apresenta agora um paradoxo com questões sociais, apresentando aquele então que era escravo. Se você é escravo, então, quando for chamado por Cristo, permaneça assim. Mas se tiver a oportunidade de ser livre, que você aproveite muito bem esta oportunidade. Enquanto que ele apresenta aquele que é livre, dizendo que não há virtude meramente nisso, porque uma vez que ele encontra Cristo, ele se torna escravo de Cristo. Nesse sentido, é interessante. Uma vez que aquele que é escravo no mundo, Paulo apresenta que ele não deve ficar preocupado, porque Cristo trouxe liberdade acerca do pecado. Se ambos, então, tanto o escravo quanto o livre, se tornam escravos de Cristo, este é o fato importante que Paulo elenca. Na verdade, aquele que se converte a Cristo, ele se torna então dependente, escravo de um único amo, o nosso Senhor. E o que importa para nós, ou para aqueles então escravos ou livres, era viver a partir de agora de acordo com a vontade do verdadeiro Senhor das suas vidas, Cristo Jesus. Quando nós olhamos então para o versículo 24, queridos, Paulo mais uma vez reafirma este princípio. E é interessante nós notarmos aqui, Paulo declarando que as pessoas devem permanecer no estado que estavam. Isso aqui não tem a ver, queridos, com comodismo. Isso aqui não tem a ver com uma vida estagnada. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter uma maior precaução de fazermos mudanças. Novamente eu quero aqui enfatizar, não está dizendo acerca de pecados. Pecados nós precisamos de uma posição radical acerca deles e extirparmos da nossa vida. Mas Paulo está falando acerca de mudanças radicais pelo fato de nós termos então ingressado numa caminhada com Cristo. Como mudança de emprego. A partir de agora eu sou cristão, então eu vou mudar de emprego. Mas esse emprego não me leva a pecar. A partir de agora sou cristão, então vou me separar. A partir de agora sou cristão, então me circuncido ou não. Então Paulo está dizendo acerca de decisões precipitadas, de decisões imaturas. Paulo está dizendo que nós precisamos ter uma maior precaução naquilo que nós vamos decidir e escolher. Não escolher pelo fato de ingressarmos na fé apenas, mas ter uma melhor abrangência, uma melhor visão acerca da circunstância antes de tomarmos as nossas decisões. Paulo, portanto, ele não está aqui estabelecendo que o cristão ele deve aceitar tudo da forma como está, aceitar tudo de uma maneira passiva, mas sim que o salvo deve permanecer diante de Deus, quaisquer forem as situações da vida, permanecendo firme diante do Senhor, com os princípios afiados na presença do nosso Deus. A partir então do versículo de número 25, Paulo ele começa a responder algumas perguntas concernentes ao estar casado, ou não.
E aqui o não estar casado pode dizer respeito então a uma pessoa solteira ou então viúva. E a partir então do versículo 26, Paulo dá algumas instruções um tanto quanto interessantes. Note, e é importante nós reafirmarmos, já falamos isso na semana passada, inclusive se você não assistiu o nosso estudo da semana passada, do capítulo 6, você pode acessar o card aqui em cima e então correr atrás do prejuízo, né? Mas nós já reafirmamos que Paulo ele mostra que não há mérito em você ser casado ou não, mas que são opções, são chamados de Deus. Não há uma questão de um ser melhor do que outro. O que Paulo ele começa a apresentar então a partir do versículo número 26 são os prós e contras, né, de você ser casado ou não diante do trabalho cristão, das responsabilidades e do ambiente social em que eles viviam. Quando nós falamos de ambiente social, eles estavam vivendo um momento de muita perseguição, e você vai ver isso muito claro ali, quando Paulo ele faz referência ao não se casar-se diante das aflições, do momento que eles estavam vivendo como igreja. Nero, ele perseguia a igreja diante das suas loucuras, né? E Paulo ele fala, olha, se você se casar neste momento, essa era a maior preocupação de Paulo aqui, né? Você vai ter que arcar com as consequências disso, das perseguições, do cuidado com a família, do cuidado com a esposa, com os filhos e vice-versa. Até quando Paulo também ele fala acerca da responsabilidade do pai nos versículos subsequentes, né? Naquela época, os pais judeus eles tinham responsabilidade acerca do casamento da filha, né? De decidir se a filha se casaria ou não. E era geralmente já caminhava nesse sentido por causa do sentido de honra, né? De uma filha se casar. Mas Paulo ele até chama a atenção dos pais de pensarem muito bem. Não é uma questão de ser pecado ou não, mas diante das circunstâncias que eles viviam de perseguição, Paulo também aconselha aos pais, se possível, de as suas filhas permanecerem solteiras. Este é um dos argumentos que Paulo coloca diante da situação de perseguição que eles viviam. O segundo argumento que Paulo ele coloca é acerca do tempo em servir ao Senhor. Note que Paulo ele não coloca, se você é casado, abandone o teu casamento, ou deixe de investir tanto tempo na tua família para investir mais tempo na caminhada com o Senhor. Paulo entende plenamente que a família é nosso primeiro ministério. Por isso que ele diz que aquele que se casa, ele não vai conseguir dedicar tanto tempo ao Senhor, porque ele precisa dedicar tempo à esposa. E a esposa dedicar tempo ao marido. Então, o argumento de Paulo não é dizendo que é pecado ou não, mas que se aquele que é solteiro, no ambiente que eles viviam, no momento social que eles estavam de perseguição. Segundo, se ele almejava dedicar mais tempo à obra do Senhor, que deveria permanecer solteiro, tanto homem quanto mulher. Mas novamente ele traz em voga a questão de manter-se puro. Se você consegue dominar, né, e isso significa que Deus te deu essa capacidade. Agora, se você não tem este domínio sobre a sua carne, case-se de uma vez e está tudo certo, está tudo ok. Isso é bênção de Deus para a tua vida. Note que não é uma questão de status, não é uma questão de níveis, né, de maturidade ou de ser melhor ou não, mas de uma compreensão. Se você se casar neste momento, você vai enfrentar uma série de lutas no que diz respeito à perseguição que nós estamos vivendo por parte do Império. Se você se casar neste momento, tenha em vista que você precisa dar atenção para a tua esposa, a esposa para o esposo. Se tiver filhos, você precisa coordenar muito bem a tua casa. E se você se casar, este tempo dedicado, né, ao Senhor vai ser um pouco menor, porque você precisa cumprir e dividir e distribuir muito bem o seu tempo. Você vai precisar otimizar o seu tempo para que você possa cuidar da tua esposa, dos teus filhos, da tua casa, do trabalho, protegê-los diante da perseguição, e ainda assim você vai dedicar um tempo precioso na obra do Senhor. Finalmente, queridos, nos dois últimos versículos, Paulo se refere a mulheres que ficaram viúvas. Então essa mulher, por exemplo, perde o esposo, né? Então ela fica livre dessas obrigações da casa
e ela poderia se casar, nada impede de se casar novamente, com uma única ressalva que Paulo coloca aqui, que precisaria ser um cristão. Né? Não, Paulo e a palavra de Deus condenam o julgo desigual, o casamento desigual, por causa das dificuldades e das lutas. Né? Uma vez que a mulher, então, se torna viúva, ela entrar nesse julgo desigual, talvez já tinha tido um casamento desse, né, de pessoas não crentes, seria uma tolice. Mas o que Paulo aborda também é que ela seria muito mais feliz se tornando viúva. E aqui eu quero pensar em algumas questões com os amados. Não há nada de errado em a pessoa ingressar no segundo casamento, né? O conselho é que seja com um cristão, mas eu gostaria que você refletisse algumas questões, né? E não simplesmente na ânsia de entrar em um outro relacionamento, fosse casando com a primeira pessoa que aparece pela frente. Eu creio que Paulo, analisando aqui algumas coisas subjetivas que se encontram aqui, mas eu gostaria de abordar aqui. Imagine você, querido, os desafios, as comparações com o primeiro cônjuge. Imagine você, querido, as lutas de adaptação. Já está um longo tempo casado, né? Já tem todo um método, o jeito que a pessoa vive, de repente você se casa novamente com uma pessoa totalmente diferente, com novas formas de viver. O processo de adaptação é extremamente cansativo, né? E nesse sentido, a pergunta que eu faço é: será que vale a pena, querido? Tendo em vista que Paulo ele coloca aqui essa questão da felicidade, eu entendo que está aliada, não que uma pessoa que está no segundo casamento não possa ser feliz, mas eu vejo que Paulo, na sua sabedoria, dando um conselho pessoal, mas que ele entendia ser direcionado pelo Espírito, ele está abrangendo aqui questões práticas da vida. Então a mulher ela evitaria certas comparações, evitaria toda a opressão, da preocupação com a sua casa, com o dia a dia, e poderia servir ao Senhor de uma maneira mais plena, tranquila. E é interessante isso, queridos, porque Paulo ele não coloca a mulher aqui como um sexo frágil, como muitos utilizam dos textos paulinos para a opressão das mulheres. Pelo contrário, Paulo está dizendo, olha, que ela viva sozinha, tranquila. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ela tem toda a capacitação para viver uma vida muito mais feliz do que ela vivia anteriormente. O que é interessante nós notarmos de todas essas afirmativas aqui de Paulo, querido, é que Paulo ele desmistifica muitas coisas, ele tira o peso de situações que a religião nos dias atuais coloca um peso muito grande. Pessoas que querem manipular a vida alheia, líderes que querem colocar um verdadeiro cabresto nas suas ovelhas, simplesmente dizendo que é pecado coisas que a palavra de Deus não condena. Sem fazer os seus membros, os membros da sua igreja, ou os cristãos que estão ali sob a sua jurisdição, raciocinarem e colocarem na balança. Será que compensa? Será que é viável? Será que é isso que o Senhor tem para a minha vida? Eu espero que este estudo nesta manhã possa ter te ajudado, querido, a entender que a vida cristã não é simplesmente baseada em um livro do pode, né, numa listinha do pode e não pode. Isso é o princípio da caminhada, querido. Isso é para aquele que está tomando um leitinho espiritual. Olhar a listagem, isso é pecado, isso não é. Isso é a base, queridos. Mas o Senhor nos chama a uma reflexão muito mais profunda, utilizando já as expressões anteriores, daquilo que eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. De nós temos uma maior maturidade para lidar com as questões do dia a dia. E não simplesmente, queridos, irmos aceitando tudo, também não ir questionando todas as coisas à toa, mas o apóstolo Paulo nos chama a viver uma vida madura, ponderando muito bem as decisões e as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida. Eu quero te convidar neste momento a orar juntamente comigo, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E nós te pedimos que, ó Deus, o estudo dessa manhã venha de encontro, Senhor, a áreas
da vida de cada um desses irmãos. Talvez haviam dúvidas, Senhor, acerca de algumas temáticas. Talvez havia, ó Deus, um peso de acusação ou preocupações acerca do se casar novamente, ou de permanecer solteiro, ou se casar, ou do celibato. Que, ó Deus, através deste estudo, o teu Espírito possa transcender as minhas limitações, Senhor, e a minha ignorância, Senhor, para que possa fazer entendidos, ó Pai, os irmãos que assistem esta ministração. Que assim, ó Deus, o Senhor venha transformando a nossa realidade, trazendo paz e alegrias, vinda do Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a curtir esta ministração, a compartilhar com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, para que nós possamos estar ampliando cada vez mais os nossos conteúdos. Quero te convidar também a acessar aqui no card o nosso canal. Quero te convidar também a acessar aqui no card o nosso quadro Pão de Minuto, com curiosidades bíblicas, né? E que você possa estar comentando também, né, no quadro Pão de Minuto ali, ideias ou curiosidades que você tem, perguntas, para que nas próximas semanas nós possamos estar então fazendo esclarecimentos acerca dessas temáticas. No mais, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe e você tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus.